Nós vamos dar por aberta aqui a reunião, né, para o debate, tratando da mensagem 4402 de 2020, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Juiz de Fora. Cria a unidade gestora sobre a modelagem da autarquia previdenciária e da outras providências em tramitação, essa matéria aqui já nesta casa. É um projeto de lei complementar. Eu quero, se puderem me explicar, por favor, o artigo 17 e 177. 177 fala sobre os 14% e o outro fala sobre o 1% anual para despesas, manutenção, essas coisas. Tá? E eu quero saber também como é que vai se dar isso aí sobre os imóveis. Nós temos que ficar atento a essa situação, porque nós estamos pegando imóveis do município, colocando na Previdência. Como é que isso vai ser? Como é que vai ser a ação da população junto a isso? É um bem público sendo transformado para uma Previdência. São 59 milhões. Eu preciso entender como é que vai funcionar isso. Por que isso não foi feito antes? Né? Retirado esses imóveis que estavam aí e estabelecidos em obras na cidade. A gente precisa, porque nós vamos ser cobrados aqui nessa casa. Nós passar esses 59 milhões, esses bens públicos, para o Instituto de Previdência, eu preciso saber como é que vai ser feito isso aí. Nós temos as principais adequações à emenda constitucional. Eu quis separar a emenda constitucional em parte 1 e parte 2. Foi uma forma didática que eu achei que poderia ajudar. O que é a parte 1? Primeiro, gente, emenda constitucional é a Constituição. Quem está determinando não é o município. Quem está determinando é o governo federal. Isso veio igual uma espada para a gente. O projeto não tinha isso. Só que a gente já estava, os vereadores devem lembrar, os sindicatos, o prefeito chamou a gente, uma reunião com os vereadores, com os sindicatos, em reuniões distintas, em dezembro. E por que foi em dezembro? Ia ser em novembro, a emenda constitucional chegou, a gente teve que ler, entender, foi até com a presença do Antônio, da Fundação Getúlio Vargas, e falar que ele ia apresentar o projeto de lei à Câmara. E que a emenda constitucional veio realmente e interrompeu esse processo. Eu tenho que ser transparente e claro. Só que essa emenda constitucional, eu estou dividindo ela em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 é a autoaplicável. O que é isso, gente? Ela obriga a gente a aplicar, não tem escolha. Tá? E a parte 2? A parte 2, o vereador Antônio Aguiar falou aqui, vocês lembram que o governo federal fez, aí sim, a reforma da Previdência no governo federal, que o nosso projeto não é reforma da Previdência, e ele estabeleceu que se os municípios e os estados fossem fazer a reforma, que fizessem a sua reforma. Essa é a parte 2 da PEC. Nós não estamos mexendo na parte 2. E aí, o prefeito se comprometeu com os vereadores e sindicatos que haveria o quê? Uma discussão. E aí, que discussão é essa? Quando a alíquota de 11 para 14 ela é impositiva, tá certo? Então, nós temos que aplicar 14. Agora, a parte 2, que uma colega nossa, depois eu vou ler aqui os nomes dos colegas, falaram, não pode ser uma alíquota progressiva? Ué, quem vai dizer isso é o grupo que vai discutir se vai ser progressivo ou não, mediante a dados, a registros. Que dados são esses? Primeiro, nós vamos ter o calculatorial ali. O servidor que recebe menos, pode ter uma alíquota menor? Vai ter que ser discutido, gente, tecnicamente, mas isso é a parte 2 da emenda constitucional. O plano de benefício, parte 2 da emenda constitucional. Tipo, nós vamos aposentar hoje com a mesma idade, mesmo tempo de contribuição. A parte 2 da emenda constitucional, que nós não estamos discutindo aqui, tem que ser discutido, se vai manter, se vai ter uma regra de transição. Então, isso não faz parte do nosso processo. Parte 2, emenda constitucional, que as normas não são autoaplicáveis, que vai ser discutido. Tá? Agora, o nosso projeto, plano de benefício não altera, mas a emenda constitucional pega e impõe, não existe opção, gente. Não é o município, é o governo federal que impôs, como o governo federal impôs a lei complementar 173, só para vocês entenderem. Então, gente, isso é muito importante. O que é um exemplo? A unidade gestora única já está claro na emenda constitucional 103, que ela é impositiva. A alíquota também. Em relação à transferência patrimonial, eu quero dizer, então, que os imóveis foram os que têm maior rentabilidade,
dos imóveis dentro das regras, que eu quero deixar claro, que é da Previdência, não é... o Ministério da Previdência estabelece regras para a gente aportar imóveis, tá? Então, a gente escolheu dentro daquelas regras, senão eles não aceitam determinados imóveis, e os imóveis que, em áreas que não necessariamente precisariam de equipamentos públicos. E foi avaliado por área técnica responsável para garantir a fé pública. A taxa de administração, isso é muito interessante a gente explicar, que é o artigo 17. Acho que o vereador Mello também citou, e está também no vereador Juraci. A taxa de administração, gente, ela é destinada para a cobertura de despesas administrativas, tá certo? Então, quando você tem uma autarquia, essas despesas administrativas estão previstas em leis, então é o orçamento mesmo, é o custeio dela. E também está previsto que, se não for gasto, vai voltar para quê? Para pagar Previdência. O objetivo do recurso é para pagar a Previdência. Eu queria entender melhor sobre esse desconto de 1%. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? O do 1% no artigo 17, como é que vai ser isso? Eu não entendi bem. Você explicou, mas eu não consegui compreender como é que vai ser. Além dos 14, vai ter mais 1%? Isso é anual? Eu não sei como é que funciona isso. E outra coisa que eu quero conversar é o seguinte. Eu estou me sentindo muito incomodado com esse anexo 2, sobre os bens do município, para o Instituto de Previdência. Pelo que eu vi, você falou 59 está aqui, mas pode ser 140. Então, pode ser 140 milhões. Pelo que eu entendo, são 4 bilhões, não dá nem para tampar o buraco do dente. A verdade é essa. No falar normal do que a gente... É tampar o buraco do dente. Eu não vejo como vocês vão construir imóveis. Como é que vai ser esses imóveis para adquirir isso? Nós temos hoje um déficit na cidade. Por exemplo, nós perdemos uma emenda parlamentar que veio porque o município não conseguiu colocar, acho que 50 mil para fazer a ponte do bairro Carlos Chagas. E nós estamos com esses imóveis todos aí parados, agora que todo mundo está vendo que é para o Instituto de Previdência. Ué, e aí vai tirar do município, vai colocar só no Instituto de Previdência, a população... Não tenho nada contra. Antes que qualquer pessoa saia falando aí que está contra, não tem nada disso. Eu sou favorável a essa mudança no Instituto de Previdência, que a gente precisa realmente trabalhar e receber, não é isso? Senão você trabalha uma vida inteira e depois não recebe. Mas eu estou incomodado com isso, porque o município deixa de fazer obras em nosso município há muito tempo, com esses imóveis, e agora que estão pensando nesses imóveis. Por que não vendeu isso antes e deu lá a contraproposta que o município tem que dar para receber essa verba federal que está indo embora porque perdeu o prazo? E agora nós temos 140 milhões? Eu estou incomodado com isso. Estava parado, então, esse dinheiro aqui. A gente não podia ter gastado ele antes? Aí vai usar só para a Previdência. E esses 140 milhões, pelo que estou vendo, não vai servir para quase nada. Não vai conseguir resolver o problema da Previdência. É uma reorganização que eu acho que vai. E com longo prazo, né? Isso é o meu pensar. O vereador, é o seguinte, o 1%, que está no artigo 17, para cobertura, vou ler, das despesas correntes e de capital anual da Previdência, fica estabelecido o título da taxa de administração, incidindo sobre o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime, tá? E se esse recurso, que 1% não for utilizado, ele volta para pagar pensão. Então, vamos dizer, gastou 0,2%, ele paga os aposentados, o pensionista. É a parte administrativa, que tem um custo dela, tá certo? Agora, quanto ao anexo 2, nós percebemos que na lei, o anexo que veio foi os 59 milhões, ele está incompleto, nós vamos ter que fazer uma emenda substitutiva, é 141, igual está na mensagem, aproximadamente. O que acontece? Isso é um aporte. Como a gente falou que o equilíbrio é uma questão sistêmica, não basta só pôr imóveis, se eu não mexer na alíquota suplementar, é um conjunto de ações. Eu acho que até a Fundação Getúlio Vargas pode ajudar a gente, que era até muito técnica essa questão, para que a gente possa fazer. Agora, são imóveis. Quando eu aporto os imóveis no município, eu posso trabalhar a questão dos bens dentro do regime, de capitalizar esses bens. Então, não necessariamente é uma venda de imóvel. E posso, como eu dei um exemplo, a gente tem um imóvel
que a gente sempre fala que pode virar um estacionamento, e se eu pego esse imóvel e amanhã faço uma licitação, alguém vem e ajuda, né, no estacionamento, e de repente eu ganho como um aluguel, eu estou trazendo receita nova. Então, eu vou trazer o quê? Receita de capital. Agora, eu queria destacar uma coisa, que ela é uma questão contábil, que ela é muito importante. Se eu pegar esses imóveis, tá? E vender esses imóveis hoje, estou só dando um exemplo, e colocar esses imóveis dentro do regime, eu não pago uma aposentadoria, eu tenho que ficar retido com esses valores. Por quê? Isso é uma questão contábil, tá? Agora, se eu levar esses imóveis e porventura amanhã eu precisar, eu posso fazer e vender. Então isso é muito sério, de muita responsabilidade, por isso essa transferência. Bom, vereador Melo, duas questões. 1%, na verdade, ele não aumenta a despesa de ninguém. Na verdade, esse 1% é da receita que é feita da arrecadação, da Previdência, para manter a autarquia. Então, não tem 1% a mais. Adulto, como você falou, eu entendi isso. Aí é 14%, mas não, esse 1%, na verdade, é quanto pode utilizar da arrecadação para manter a autarquia. Então, não vai gerar nenhuma despesa a mais para ninguém. Os 14% para o servidor, os 23% para o patronal e o complementar, não tem mudança nenhuma. A questão dos imóveis, todo imóvel que ele é... Estou sem máscara, desculpa. Pode ser. Todo imóvel que é vendido é uma receita de capital. Ele só pode ser utilizado por uma despesa de capital, ampliação de patrimônio, comprar outro imóvel, equipamento, essas questões todas. A única exceção é o aporte para o regime de fazer cobrir os déficits que existem do regime, que isso foi criado por uma forma de combater esse déficit de uma outra forma, porque é muito complicado, porque, na verdade, ou aumenta-se a contribuição do servidor, ou aumenta o pagamento da prefeitura, que acaba sendo dinheiro da sociedade. Quando você está gastando mais dinheiro da prefeitura, fazendo os aportes com os recursos, você está tirando dinheiro. Então, talvez, o dinheiro que poderia ter dado na emenda da ponte foi o dinheiro que tive que aportar dos 8 milhões. Então, é muito menos, entendeu? Então, às vezes, quando você também faz o aporte para a Previdência, você está tirando também a capacidade da prefeitura fazer investimento. E o dinheiro do Tesouro ele é muito mais rápido de fazer esse investimento do que a própria venda do imóvel, que tem todas as questões. Igual nesse momento aqui. Certamente vai ter muita dificuldade de vender esses imóveis. Esses imóveis vão ficar no regime por um bom tempo, valorizando essas questões todas, porque até na questão desse momento de crise, há uma queda dos valores de imóveis, há uma procura menor, então tudo isso. Então, na verdade, é uma forma de você não ter que tirar mais dinheiro do Tesouro para cobrir o déficit e utilizar esses imóveis para fazer isso.